Saudações, senhoras e senhores RPGistas, do Dia Nacional do RPG 2022. É isso aí, meus amigos e amigas. Voltamos, só que dessa vez eu voltei numa companhia que ela dispensa apresentações. Eu vou falar o nome dessa minha companhia, que vocês com certeza já conhecem, e depois eu me apresento. Eis aqui comigo o incrível professor Arthur Barbosa. E aí, Arthur? E aí, galera, boa noite, tudo bom? Estamos aí. Beleza, cara? Arthur, essa conexão nossa, né? Brasil, olha que coisa incrível. Eu no Nordeste e o Arthur no Norte do país. Cara, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Raoni Maciel. Eu estive com vocês no Dia Nacional do RPG em 2021 e foi muito bom, né? Eu sou professor da rede estadual de ensino aqui do Ceará, fui professor também da escola privada, né? Faço aí as minhas andanças pelas poesias, estudo e pesquiso o RPG, não tão bem quanto o professor Arthur Barbosa, né? E faço parte de um grupo mais recentemente que deve ser levado a sério e deve ser conhecido por cada um de vocês, que é o Ludus Magisterium. Então, eu falo aqui de Fortaleza, sou historiador cultural e vamos bater esse papo aí com o professor Arthur. Professor Arthur, por favor. Bora lá. Boa noite, galera. Eu sou o professor Arthur Barbosa, falo aqui de Palmas, Tocantins, né? Como o professor Raoni aí também estou como docente, né? Agora mais na rede particular, no Colégio Top, né? Ali na pegada da metodologias ativas, que tem tudo a ver, né, com o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Também queria agradecer aí o pessoal da produção, Jaime, Viviane, Rodrigo Hagabashi, né? E aí hoje a gente vai estar falando, né, da nossa temática, o roleplay game e a construção de sentido, o sujeito jogando em sociedade, né? E uma conversa para começar, eu acho que a gente tem que pensar, né, acho que nas nossas primeiros pensamentos, primeiros questionamentos, né? A gente vai ter um andamento com 4 tópicos, né, e nessa discussão saudável aí, vamos iniciar com o que é a construção de sentido e como isso se dá na RPG. Ô, Raoni, vamos adicionar essa questão, um adendo, e me fala aí como é para você pensar na construção de sentido e como isso se dá dentro do seu RPG aí. Caramba, professor Arthur, é uma pergunta deveras difícil. Mas por que que a gente diz que é deveras difícil? Porque essa dupla que está falando para vocês considera que estudar sobre o RPG vai muito mais além, né, do que conhecer o produto, etc. Mas a gente leva isso como uma expectativa de educação, né? É um ensinamento de vida, pelo menos acredito que sirva dessa maneira para a gente. E como tudo na vida que tem que ter sentido, a gente tem que dar algum sentido a essas coisas, né? O professor Arthur faz uma pergunta muito provocativa e, na minha concepção, a construção de um sentido para algo, como o RPG, ele não pode ser desassociado da principal coisa que me movimenta todos os dias a sair de casa e ter o meu ganha-pão, que é de uma libertação e de uma criticidade na educação. Justo. Claro, professor que somos, no mínimo a gente pensaria isso, né? Agora, para pensar nesses detalhes em relação à construção do sentido, eu tenho que me enxergar e saber de onde venho e saber para quem e o que vou falar. Nesse caso, eu devo dizer a vocês, eu sou um cara nordestino, eu sou um cara que está aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Eu sou um egresso da escola pública durante toda a minha vida e sempre fui estudante trabalhador. Então, o RPG, na minha vida, ele se constrói, principalmente agora, com essas bases. Então, se ele se constrói com essas bases, eu sou um indivíduo hoje da cidade, um indivíduo urbano, mas que mesmo assim, mesmo sendo de morador de uma metrópole, eu me sinto numa espécie de periferia geográfica do meu país. E aí, claro,
a galera vai perceber no nosso bate-papo aqui, eu e o professor Arthur hoje, por que que a gente, ou pelo menos, eu estou me sentindo assim, tá bom? Então, eu quero abrir participação assim, professor Arthur, para deixar claro de onde é que eu venho e que sentido é esse que esse jogo tem na minha vida. Exato. E é muito interessante falar, né, da região onde a gente se encontra, né, para pensar na construção de sentido, porque a construção de sentido é como se fosse aquela questão de como você vê o mundo, né, do óculos que você utiliza para ver alguma coisa. E esse óculos, né, o seu óculos aí cognitivo, ele está imbuído de diversas coisas, sua língua barra linguagem, sua forma individual de ser, né, e os componentes culturais da região onde você se encontra. Então, para nós é muito forte pensar, porque a gente já vem de uma espécie de pesquisa, né, em que a gente vê a diferença que há entre, por exemplo, um morador dos Estados Unidos, né, que teve uma vivência aí no século passado, né, no final do século passado com RPG, para a realidade de um brasileiro, por exemplo, da época do Xerox, né, em que, enquanto lá havia certa divulgação nichada de RPG, aqui a gente vivia né, aquele famoso tráfico intelectual, em que as pessoas viam nos Estados Unidos com um livro, tirava a cópia para os amigos jogar. Né? Eu já nasci numa época um pouco mais diferente, né? Eu não sou aqui de Palmas, eu sou de Diadema, São Paulo, né? Nasci no São Bernardo do Campo, morei em Diadema há muito tempo, e na época em que eu comecei a jogar RPG, dentro de uma cidade metropolitana, existia uma realidade diferente entre a construção de sentido que havia do RPG lá, por exemplo, para o RPG aqui em Palmas, né? Mais para frente a gente vai retomar essa questão de como essa perspectiva de estar no interior e ainda assim produzindo barra consumindo RPG, né? Mas a construção de sentido é justamente isso, essa forma de ver, essa forma de criar, por assim dizer, as suas verdades, né? Então, existem muitas formas de construir sentido dentro desse percurso que a gente fala. Por exemplo, existem diferentes formas de construir sentido por idade, né? Crianças constroem sentido de uma maneira muito diferente que adolescentes, e muito diferente dos adultos, e muito diferente dos idosos, por aí vai. E isso se estende, com certeza, à questão geográfica, à questão do acesso à informação e à questão de muitas outras, muitos objetos complexos aí da sociedade, né? Esses construtos, né? Que fazem, né? Que se aplicam a essa questão do construir sentido. E quando a gente vai pensar no RPG, é muito doido isso, porque o RPG a todo momento é um se fazer construir o sentido, né? Para você conseguir jogar na Terra-média, por exemplo, você tem vários níveis que você pode jogar, do nível mais infantil, de como eu falo para o professor Raoni, né, o Massacre do Kobold, volume 1, né, que você já começa aí fazendo vários massacres e chacinas reptilianas, né, até um conhecimento mais profundo do sistema barra cenário, em que você pode interpretar, por exemplo, desavenças sociais, formas de comportamentos interraciais, né? Então, para você sair do nível de jogador combeiro, combatente, que finge que está jogando Tibia, mas está jogando D&D, né? Para chegar no nível de o jogador conseguir interpretar um preconceito interracial da Terra-média, né? Existe uma construção de sentido por trás disso. Não é do nada, né? Não é do nada. E para a gente jogar, eu acho que é interessante, né? Tanto para jogar quanto para trazer o RPG para novos ambientes, é interessante a gente justamente verificar como se dá essa construção de sentido, da onde vem, como eu disse, aquelas verdades, aqueles pensamentos que vêm antes da pessoa realizar o próprio ato. Que eu acho que é daí que a gente começa a pensar dentro do RPG, em todas essas estruturas que existem, né? Então, a gente consegue pensar com mais complexidade dentro dos jogos e consegue perceber o jogo de uma maneira mais complexa.
né? A gente está falando muito de complexidade, mas é justamente pensando na teoria da complexidade, né? De pensar o conhecimento como um construto que vão haver dúvidas, vão haver desavenças intelectivas no meio do processo, né? Vão ter embates, só que o conhecimento ele vai se fazer numa espécie de todo e não na microespecialização, né? Então, quando a gente vai mais para frente nessa conversa, a gente com certeza vai falar em citar pessoas e trabalhos que fazem parte dessa ultra especialização, né, que a gente vive aí. É uma conversa, de fato, de nicho. E nosso objetivo, então, é justamente tentar, usando o jargão de jogo, drenar dessa galera ultra especialista algumas coisas que, para nós que vivenciamos RPG diariamente, tanto como jogo quanto como professor na educação, são características valiosas e caras para a gente saber, né? Para a gente saber. Acho que, no fundo, é a produção básica do conhecimento o nosso objetivo, né? Então, vamos seguir. Quer falar mais sobre esse tema, professor? Professor Arthur, olha, quando a gente conversa, quando a gente bate esse papo, é um momento de muita ebulição de ideias, né? É uma efervescência e é muito bacana a gente trocar essa ideia, porque algumas pessoas podem não saber, mas nós nos conhecemos num congresso, né? Onde a nossa fala, mesmo sem que nós tivéssemos escutado um ao outro, né? Porque o professor Arthur não pôde me ouvir, mas depois eu ouvi o professor Arthur. Então, foram duas falas que foram bem coadunadas, né? Elas bateram muito, e a gente sem conhecer o trabalho um do outro. E isso é para as pessoas terem noção de que o país ele tá numa efervescência de trabalho sobre o RPG muito grande. Claro, ninguém aqui está inventando a roda no sentido de falar sobre o RPG no uso da educação. Ninguém vai levantar essa bandeira de criador disto. Mas o que a gente está propondo é uma nova perspectiva de enxergar algumas problemáticas e, claro, né, na medida do possível, propor algumas formas de mitigar alguns problemas. Eu, como já falei para vocês, eu sou de uma tribo urbana, né? Eu tenho os problemas que uma cidade possui do individualismo. Nós temos a problemática da fragmentação das identidades das pessoas hoje. Embora estejamos nos grupos, nos coletivos, que o jogo do RPG se propõe, ainda assim, ele não se desatrela da sociedade em que vivemos. Vivemos uma sociedade com essas questões que acabei de colocar e vivemos outros problemas também de cunho até existencial que o RPG aborda, que pode gerar os gatilhos, né? Que pode gerar as insatisfações, as discussões, as discordâncias. E não é que isso seja ruim, mas é que a gente tem que perceber que isso é exatamente a produção e a construção de sentido para a nossa própria vida e para o nosso jogo, que, como o professor Arthur colocou, é trazido pelo RPG, considerado aí uma arte, considerado uma linguagem. Poxa, quem não quer pegar uma coisa bacana e gloriosa desse famoso jogo, né? Eu sei, é um produto que não foi inventado aqui. Eu sei que ele veio de fora, mas aqui ele vai se adaptar a uma realidade que é nossa. Então, a proposta das minhas falas em relação a esse assunto do RPG é sempre nessa perspectiva, sabe? Professor Arthur, é sempre pensando nessa provocação da gente pensar junto. Então, acredito que essa monopolização da narrativa sobre o RPG precisa mudar. Porque se a gente mudar a narrativa sobre o próprio jogo, a gente discute muitas outras coisas não discutidas. Então, na minha perspectiva é essa. E aí, claro, né? Como o senhor já falou, e como a gente vai comentar, são inúmeros trabalhos que embasam as nossas falas. Professor Arthur, tem a segunda pergunta. Oh, perdão, pode falar, pode falar. E é bem interessante essa questão dos trabalhos, porque não necessariamente estamos numa perspectiva de certo e errado, né? A conversa dentro da área das humanidades, ela é justamente sabido que não é uma área exata, por assim dizer, né? Então, existe até muita diferença em como as pessoas fazem, por exemplo, o estado da arte
né, nas suas devidas regiões sobre as devidas produções da RPG, né? Inclusive, muitos trabalhos aqui do Brasil devem ter o primeiro capítulo muito parecido, né? Porque é cabal de que você, quando vai na sua faculdade, universidade, qualquer lugar que você for pesquisar na área acadêmica com RPG, de você ser o único lá, né? Então, muito provavelmente, exceto em lugares onde há produção de mais de uma pessoa fazendo isso, principalmente nos grandes centros, em lugares onde tem pesquisa mais sobre jogos, se você não tiver um desses grandes centros, com outras pessoas, outras cabeças puxando para esse rumo, você vai estar, geralmente, no interior em que você é o cara do RPG. Dá para apontar na faculdade, olha o cara do RPG passando lá, né? E isso é muito interessante porque impacta a forma com que a gente constrói sentido ao redor do jogo, igual o professor falou das questões existenciais, né? Como é que funciona a cabeça de uma pessoa que produz conteúdo de mídia /RPG no interior do Brasil e numa grande metrópole, né? Por mesmo motivo de você ouvir sempre na área da música ou na área do YouTube ou qualquer dessas áreas de produção, vai para metrópole porque aqui não tem coisa para você, porque lá as empresas de jogos estão lá, tudo está lá, as escolas que pensam nessa metodologia estão lá, né? E as pessoas tentam empurrar a gente para os pares, por assim dizer, mas hoje com a internet, para mim, esse evento é uma prova, inclusive, assim como outros eventos, de que essa barreira geográfica ela está deixando de ser uma barreira para que a gente possa começar a discutir de maneira mais unificada essas questões, né, que colidem todo momento, né? As realidades colidem, as questões dentro do RPG sempre colidem. E é muito interessante porque quando a gente cita trabalhos como lá o do Transmedia Approach, que eu te mostrei mais cedo, né, que a gente pode até disponibilizar depois um link do livro, né? Esse livro se propõe a fazer um estado da arte na região das pessoas em que produziram do RPG, e se você observar, por mais que eles justifiquem o texto de forma similar a gente, eles constroem sentido de uma maneira um pouco diferente, e, ainda por cima, os nossos trabalhos não chegam a esse local. Então, nosso objetivo aqui é sempre o quê? Causar nessas discussões reflexão, para que haja uma consciência crítica dentro do RPG, tanto como o jogo, quanto o objeto de pesquisa e etc., para que nós possamos passar no estado de reflexão do uso e como o uso da ferramenta, do jogo, por assim dizer. Então, acho que essa é uma das grandes importâncias desse tipo de conversa sobre RPG, né? Porque não que a gente queira chegar em algum lugar, né? É sempre um pensamento muito utópico pensar nisso, porque para mim, eu sou uma pessoa, como eu te falo, levemente pessimista, então sempre penso que a gente vai perder porque a gente é um nicho, uma bolha, e a gente vai esbarrar naquela questão que eu sempre te falo, que não é porque a gente gosta tanto, né, que outras pessoas vão gostar, né? O que é um grande desmotivador para uma galera que pesquisa aí, sai pensando da faculdade que é a ferramenta revolucionária, sendo que a revolução às vezes não é feita pelo próprio indivíduo que já está lá, né, imerso em toda uma substância cultural que torna diferente da sua a construção de sentido sobre RPG. É muito doido, né? E a gente vai para a nossa segunda pergunta, né? Porque pois não. Essa última fala minha puxa a pergunta: como é conhecer / viver o RPG em comunidades do interior do Brasil, né? Porque existe, como eu disse, forte diferença, principalmente nesse momento que a gente fala da questão geográfica, como é percebido, utilizado e consumido, né, esse jogo em diversos lugares do Brasil e do mundo, e como isso impacta, né, a nossa persona e a nossa percepção sobre RPG. E aí, Raoni?
Pô, cara, o negócio é tenso. Eu percebo, dentro da minha região cearense aqui, no meu estado do Ceará, na minha região nordestina, tem que falar de conhecimento de causa, né? O que eu ainda vejo é uma produção e um uso desse ferramental, desse estado de arte, muito vinculado ainda, professor Arthur, à jogatina meramente, né? Raramente a gente vê um posicionamento que envolva mais da discussão sobre o mecanismo sendo usado dentro da educação, e não é pouco o número de educadores fortalezenses, principalmente, que conhecem o RPG e que jogam o RPG. Mas, de fato, a preocupação geralmente é em aumentar o seu arcabouço intelectual acerca de sistemas, acerca de novos lançamentos e novos produtos, e menos a preocupação na colocação e introdução deste objeto na mão de novos indivíduos. Então, é como você muito bem colocou, é um trabalho que às vezes esbarra na ideia do nicho. E não que isso seja inadmissível, até porque nós fomos introduzidos por um nicho também, e aí, como eu já disse em outras falas, né? O consumidor jogador introduz a gente, e assim foi comigo. Agora, veja, para angariarmos novos jogadores, a nossa postura enquanto conhecedor do produto de uma maneira mais aprofundada deve ser também de encampar um trabalho que já era feito historicamente. E aí vem o meu famoso puxar na saia. Que façamos, de novo, o trajeto que já havia sido dado o pontapé nos anos 90, que é pensar novamente no RPG com uma potência educativa. Afinal de contas, estamos no Brasil. E para atualizar, estamos no ano de 2022. Os números de leitores no país caem a cada dia. Os números de estudantes no país caem a cada dia. As escolas estaduais não fecham turmas no meu Ceará porque falta alunos. Há uma deserção absoluta. E não há preocupação em novas maneiras de apresentar a educação e, por que não dizer, do elemento potencial do lúdico deste jogo, meu caro Arthur. Então, o que fazemos aqui ao discutir essas 4 perguntinhas, que são muito capciosas, muito mesmo, o que a gente faz aqui é numa perspectiva de aumentarmos o debate, claro, na nossa humildade, no nosso reconhecimento que existem inúmeros outros trabalhos, mas na nossa compreensão de um fenômeno que, às vezes, passa despercebido. E essa pesquisa, por exemplo, que fiz de maneira isolada, que começou em 2017 e teve a sua culminância no ano passado, de 2021, apresenta esses dados. E aí, para finalizar essa resposta, professor Arthur, vendo do olhar nordestino e vendo esse trajeto histórico que o RPG possui no meu país, e aí eu sou da área de história, não posso me furtar, não mudou muito, apesar de todas as parafernálias digitais, o acesso ao produto. O que passamos a fazer foi ser mais informados sobre ele, mas conhecê-lo, meu caro Arthur, não é tão simples assim. Então, saber que existe a coisa é uma, mas conhecer a coisa é outra, necessita de uma introdução. Então, Arthur, eu vejo nessa perspectiva essa diferença, né, da questão de como é que se dá e como é que se insere quem vive, quem conhece sobre o RPG. Tranquilo? E é até prazeroso falar sobre essa questão de como é a vivência de um jogador barra consumidor de RPG no interior, porque, igual eu já falei para você em outros momentos, chega até a ser engraçado, porque se você vai para regiões metropolitanas, até aqueles histórias que parecem coisa dos anos 90, né? Mas foi agora nos anos 2000. Você vai em regiões metropolitanas, você não conseguiria necessariamente distinguir jogadores de RPG por aí, a não ser que ele estivesse jogando na hora. Só que no interior é diferente.
Você pode estar virando uma esquina, passa uma pessoa na sua frente, você fala, essa pessoa aí é diferente. Temos os pares, né? Eles têm características específicas, não só por se vestir de maneira parecida. Você vê a pessoa lá com uma camiseta de um HQ, de algo do gênero e tal. Hoje está na moda. 10, 15 anos atrás, ainda não estava tanto na moda a vestimenta. Os filmes já estavam na moda. Então, quando a gente vê um, entre aspas, nerd no interior, né? Quando você encontra esses pares, é uma situação, como você diz assim, libertadora, porque você, muitas vezes, é a pessoa isolada e não tem como consumir. Né? Para você ver a realidade aqui de Palmas hoje, nós tínhamos um bar aqui de jogos, né, que era o 42, finado 42, porque por conta da pandemia teve que encerrar as operações, e lá era um lugar justamente de consumo e divulgação, né, dos jogos, tanto que eu dei uma palestra lá logo que eu cheguei aqui em Palmas novamente, e hoje já não existe mais. Hoje, para você ter ideia, o único local, os únicos locais físicos que comportam essa comunidade, né, é uma rede de lojas que tem aqui, que é a Vitória Geek, o próprio nome já diz, né, loja típica dessas coisas, uma livraria ou outra que deixa jogadores de Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, etc., frequentar, que sempre tem, né? E as pessoas, elas estão meio órfãs disso. Nós temos um grupo de batalha campal em Palmas, conhecido mais pelo nicho, ou seja, pelos outros grupos de batalha campal do que na própria cidade mesmo. Isso porque eles fazem campanha frequente de doação de sangue, por exemplo, né? Para você ver aí como a gente pode mobilizar essa força, né? E as pessoas aqui, a minha sensação, né, é uma sensação de estar órfão devido ao pouco movimento da comunidade. Principalmente agora na época de pandemia, os eventos cessaram, até porque são eventos geralmente vistos como secundários para as pessoas de fora, porque é um evento para criança. Então, você não pode nem ter evento para adulto, porque os adultos estão em casa, imagina as crianças, né? Então, pensando um pouco também sobre quem apresenta o jogo para a gente, fica dificultado o acesso devido até ao cercear do socializar da criança. As crianças, elas estão imersas no ambiente virtual e lá, aparentemente, serão deixadas. Tanto que muitas deles quando você fala de RPG, ele assimila o RPG digital. E sempre que eu começo a falar de um RPG analógico, em sala de aula, eu falo, e aí, gente, vocês conhecem RPG? Não RPG digital, mas RPG analógico. Quando você fala a palavra analógico, as crianças, elas ficam confusas. Elas falam assim, o que é analógico? Para eles, analógico é o botãozinho que gira do PS2 lá, que você quebra jogando Dragon Ball. Isso é analógico. De resto, eles não conhecem. Então, assim, é aquele negócio que eu sempre te falo. O acesso dessas crianças, por assim dizer, ao mercado da RPG, às vezes fica cerceado pelo conhecer. E como quem leva o acesso são os pais do interior não conhecem, a criança possivelmente não vai conhecer. Então, o que chega no interior muitas vezes é material, tipo assim, colar, chaveiro, travesseiro, um pouco de mangá, um pouco de HQ, mas vá a esses lugares ver se você acha material de RPG. Não acho. Eu achei RPG aqui as últimas vezes em uma livraria que estava falindo, fazendo uma promoção. Aí lá eu achei um RPG. Olha só. Então a gente fica refém disso, refém de sair desses lugares para ir numa Comic Con, um negócio, porque na cidade não tem, etc. E ter esse convívio social com os pares que diversas outras culturas de hobby, por assim dizer, têm, né? O ciclista consegue andar com outro ciclista, o skatista com outro skatista, mas o RPGista fica em casa porque não tem condições de praticar o seu hobby em outros lugares, até porque não é amplamente divulgado, tal. Então, com a baixa da leitura e a baixa acesso à cultura, tanto ao cinema, né? O cinema é caríssimo, então, para você tentar atingir a essa gama
hoje cultura pop, né? Porque hoje, eu falo hoje é cool saber sobre vampiro, lobisomem, mago, múmia, diabo que for. Na hora que você vê uma animação, alguma coisa, e aí as pessoas, entre aspas, ditas normais, né, o padrão, elas olham pra gente e falam assim, é um monstro. O quê? Você já assistiu o episódio 1009 de One Piece? É um monstro. Como é que uma pessoa consegue construir sentido ao redor de todas essas situações e continuar vivo? Sendo que hoje, se você pergunta para uma criança, você já leu um livro? Livro assim de papel, pegar o livro assim, ó. O máximo que leu foi um Kindle ou um livro, né, de ilustrações. O Kindle, bom, show. Eu vi uma aluna com Kindle esses dias, eu falei, isso aí é um Kindle? Ela falou, é. Ela ia guardando. Eu falei, por que você está guardando? Tem que ler. Agora, não dá para ler no TikTok, não dá para ler no Instagram, não dá para ler no Facebook, no Twitter. É limitado, né? Então, nós estamos falando aqui de promoção de cultura, de construção de sentido, né? E há de ser tocado nesses assuntos para se pensar por que não se joga tanto RPG assim, e quando joga, qual RPG que estamos jogando, né? E é tão válido isso que se não há reflexão sobre as temáticas críticas sociais, acontece adventos, né? Não estou puxando para o nosso vídeo esse tema polêmico, mas citando o que aconteceu aí nessa questão do Flow Podcast, de divulgação, liberdade de expressão e etc. Né? Então, no RPG, no HQ, nós vemos muito essa questão da crítica social, e quem não consegue entender essas metáforas, ou a história, ou as coisas, e não consegue pensar criticamente, dificulta o nosso proceder geral. E, muitas vezes, até causa situações constrangedoras, né? Então, é muito complicado. E eu acho que é de grande valia o que a gente faz sempre, né, na discussão crítica. Então, eu vou te fazer uma outra pergunta, Raoni. E aí, veja só, a nossa próxima pergunta, que ela já puxa a nossa conversa para um âmbito mais técnico, teórico, seria a importância de perceber o RPG como linguagem autônoma e a real percepção da metalinguagem do objeto, que aí, dentro das nossas perguntas, é a mais técnica. Então, fica aí para você responder, professor, beleza? Bom, pode parar, né? Pois é, professor Arthur. Essa nossa terceira perguntinha, né? Como já falamos aqui, bem capciosa, que percebe essa linguagem autônoma, né? Que percebe o RPG como uma metalinguagem, é interessante da gente pensar, né? Obviamente que, como a gente já comentou, são inúmeros trabalhos, né? Feitos aí no país inteiro. Convém a gente ressaltar que o nosso hobby, né? Nós tão defendido hobby como uma utilização para o nosso setor da educação, ele deveria atender a alguns pré-requisitos, né? Penso nele como um capacitor, sabe? Penso nele, professor Arthur, como um capacitor para que a gente possa trabalhar por duas razões. A possibilidade do uso dessa ferramenta como lúdica, né? A meu ver, ela não pode estar desassociada do seu papel de divertimento. Óbvio que ela tem um potencial tão grande, ela cria uma capacidade de comunicação direta tão absurda como uma linguagem autônoma, que ela possibilita que a gente a discuta academicamente e possibilita que a gente discuta a sua utilização para chamamento de novos jogadores. Agora, pense bem, como você comentou, se hoje é cool, é bom, é legal, é descolado falar e conhecer dos seriados, dos mais diversos animes, enfim, das HQs existentes, é porque um dia isso foi trabalhado lá atrás, né? E foi trabalhado na perspectiva não só do consumo por ele, o produto em si, né? A aquisição desses objetos,
mas também da capacidade de dialogar e ser transversal com outras possibilidades, né? Então, essa capacidade que o nosso tão defendido hobby ele tem, na minha perspectiva, ele deve ser embasado por esse aspecto, de que não deve ser colocado de lado o seu aspecto lúdico, do divertimento, né, da jogatina, por que não dizer convencional, mas ser utilizado como capacitor para o nosso setor. Então, desta maneira, eu acredito que ele começa a se desmembrar do seu uso convencional e comercial. Claro que isso não é feito de agora, mas é como a gente está comentando e tivemos também em outros momentos de fala. Essa potencialidade que ele tem e essa percepção que a gente pode ter de usá-lo dentro do nosso setor da educação é o que vai fazer a gente colocar em prática aquela velha e conhecida palavra já proferida pelo filósofo Edgar Morin, né? Que é a interdisciplinaridade. Então, se nós queríamos o uso dessa palavra nas ciências feitas hoje, no século XXI, e por que não dizer na melhor capacitação do ser humano, na sua capacidade cognitiva, na sua capacidade de abstração, por que não utilizar essa ferramenta para além do seu uso convencional, que é o uso comercial? Então, professor Arthur, na minha perspectiva, perceber esse nosso objeto com capacidade de uma linguagem que ultrapassa as nossas capacidades, para mim, é algo reconfortante, mas que devemos utilizá-lo de uma maneira correta. E é muito legal pensar nessa questão do RPG como linguagem autônoma e a possibilidade da gente trabalhar essa metalinguagem do RPG enquanto si mesmo, que eu sempre cito, né, aquele livro do Role Playing Game, Studies a Transmedia Approach, né, do José Zagal e Sebastian Detterding, né? É um grande compilado, né, como eu te disse, para trazer, né, o estado da arte, o estado da pesquisa do RPG. E aí, quando a gente fala de interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, né, que é sempre palavras que é tipo o tarrasque na moita, né, da educação. Todo mundo fala, todo mundo conhece essa história do tarrasque na moita, mas ninguém nunca viu de verdade. É só a história, é só o meme. E muitas vezes a inter e a transdisciplinaridade ela não acontece porque o professor não tem nem condição de conhecer o outro, o colega, que o professor tem aulas, prova, muita coisa para ficar, né, muitos deles pensando assim, nossa, mas vou ficar conversando com o colega? De fato, a inter e transdisciplinaridade num ambiente em que as pessoas não dialogam, não se conhecem, fica difícil, né? E a gente pensar que o RPG ele permeia artes como a performance, sociologia, psicologia, educação, economia, game design, literatura, cinema e outros, né? A gente pensar que o RPG ele pode pertencer / permear esses universos faz com que, né, nós comecemos a ver o RPG, não comecemos porque muita gente já enxerga, né? Mas quando eu falo nós, se identificando com o público que muitas vezes não observa o RPG enquanto autônomo, né? Para muitas pessoas, o RPG, como eu te disse, é só o digital. Quando chega no analógico, muitas vezes é o tabuleiro. E para chegar no RPG de mesa, numa questão de co-contação mais severa na sua imersão, para a gente pensar no RPG assim, em sua potencialidade, porque o sonho igual eu comentei uma vez com você, o meu sonho é entrar numa sala de 30 alunos, em que eles estão divididos em grupos iguais, e eles recebem uma aventura que pode ter ou não um vínculo com conteúdo e que depois fazer uma abordagem de reflexão de como cada um resolveu o problema. Até porque uma questão recorrente dentro do ensino tem sido
o que o aluno, né, ele evade porque ele não constrói sentido na escola. A escola é um lugar compulsório, é um lugar potencialmente, entre aspas, chato, em que o aluno que constrói sentido ao redor da educação é o lugar que ele quer estar, e o que não constrói sentido ao redor da educação, ele odeia estar ali. E a gente tem um problema severo de engajamento em quaisquer atividades. E o RPG, por ser uma atividade muito complexa, pessoas com falta de engajamento não vão se engajar nessa atividade, né? Então, assim, quando a gente fala de trazer o RPG para a sala de aula, nós nos esbarramos em umas questões que não tem a ver necessariamente com RPG, mas que influenciam diretamente na condição de fazer ou não. E essa reflexão só é possível depois de pensar no RPG autônomo e conversar sobre ele mesmo, né? Não dá para a gente pensar no RPG enquanto técnica, ferramenta, metodologia, ou qualquer palavra que for, não dá para pensar sem esse alicerce, entendeu? Sem esse pensamento da autonomia e da metalinguagem, sem essa discussão. Então, quando me perguntam assim, nossa, legal essa técnica aí que você falou, RPG, né? Legal para levar para a sala de aula. Você já tentou fazer um curso com os professores, etc. Tal? Bom, até já pensei, né? Até já pensei. Mas aí eu te pergunto, Raoni, pensando no RPG hoje como ele é, como nós conseguiríamos fazer isso atingir um ou mais professores, como? Estruturalmente falando, por exemplo, imagina que você é um diretor de diretoria regional, você vai dar uma capacitação, quem você vai pagar? Qual vai ser a metodologia? Que horas que esse professor vai ser capacitado? Tiveram aí o pessoal lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que tiveram um investimento numa área específica de tecnologia e vai haver uma capacitação mínima para o profissional. Ou seja, o profissional não vai conseguir absorver e vai ser um equipamento que vai ficar na escola muitas vezes juntando poeira. Igual são muitos projetores que tem em vários lugares, que existe o projetor, o professor não recebeu o treinamento adequado para mexer nessas questões, e aí muitas vezes o pessoal não pensa que a pessoa não teve acesso ao tipo de tecnologia, e ele fica na escola. Assim como eu já vi em escolas tablets que ficam parados porque as pessoas não sabem manusear, ou até às vezes setores inteiros, como eu já citei, como biblioteca, que o aluno não pode tirar o livro da biblioteca para levar para casa para consumir. Então, quando a gente fala do RPG como metalinguagem e falando dele, tentando inserir ele em algum local das nossas vidas, vulgo, no nosso caso, a educação, esbarramos em diversas situações que apenas depois de discutir o RPG enquanto autônomo, discutir essa conversa metalinguística, o objeto pelo objeto, só depois disso que a gente vai conseguir chegar nesses espaços. Ou seja, só depois de discutir, só depois de sentar com todo mundo, com todos os teóricos que a gente conhece, os vivos e os mortos, nós vamos conseguir impactar a cabeça dos professores em N lugares, seja por projeto pago por alguém em particular, que fosse, nossa, achei revolucionário, quero levar para a minha escola, quanto custa? Ou para o Estado, seja em horas que a gente faz pro bono ou não. Só que enquanto a gente tiver na situação em que pessoas em seus locais produzem e são desconhecidas entre si, essa falta de conexão, que a gente agradece pelo evento, por estar aqui justamente por fazer essa conexão que falta. Então, através dessa conexão com os pares, nós conseguiríamos discutir o RPG no seu âmbito técnico, político, de aplicabilidade, porque não dá para ser leviano e falar que o RPG vai salvar alguma coisa, porque é igual você levar um projetor para uma escola que ninguém sabe usar, né? E antes disso, de tornar comum o jargão, a conversa, ou o pessoal acha que a educação é brincadeira, pura falácia, etc. Nunca leu um documento da educação, que passou de mão em mão por pessoas técnicas e competentes,
para formatar uma espécie de visão. E isso também causa uma espécie de engessamento do sistema. Sabendo de tudo isso, a gente começa a compreender a dificuldade de inserção de uma nova realidade, certo? E se torna mais fácil perceber, ou seja, se tornar consciente de que, novamente, se não houver compreensão e discussão da arte enquanto a própria arte, essa conversa do RPG, no RPG, se não houver, não vamos passar desse estágio. A gente sempre vai estar aqui conversando com os pares, sempre vai ser o cara do RPG, sempre vai ser o nicho. Então, é aquela situação de conseguir estourar a bolha, de conseguir, por exemplo, por que hoje amplamente pessoas usam PowerPoint? Não é porque é fácil, porque funciona e as pessoas são capazes de manusear essa ferramenta em prol da educação. Se a gente quer que exista RPG nos locais, que ele tenha que ter uma linguagem comum e que a gente deveria conseguir falar dele com qualquer pessoa. Mas todo mundo que produz RPG sabe que não é essa a realidade. Entende? Então, essa pergunta, ela se faz muito forte porque é uma pergunta trazida por uma angústia científica, por assim dizer, né? Que há dificuldade de estourar a bolha, tanto a técnica quanto a do nicho, para desaguar aonde a gente gostaria de estar. E aonde as pessoas requisitam, que muitos professores que vêm podcast, vídeo, palestra, você vai na escola dele, só fala assim, nossa, mas como é que eu faço isso? Como a gente vai passar, né, por assim dizer, de uma geração para outra, de uma geração nossa, das pessoas que têm a doutrina para as pessoas que não têm, como vai passar? Se não passou pelos moldes preconizados pela educação, não tem estruturas, não tem eventos, tanto que nós temos o livro do Encontro Nacional de RPG e Educação, que hoje não acontece. As pessoas se conhecem e existem, né? Só que não há mais esse apelo para esse tipo de evento em âmbito nacional e de conhecimento de todos. Um simpósio, não é? E quando houver, nós deveríamos ter discussões de como permear essa linguagem nichada para os locais de poder onde se encontra o deságue das técnicas da educação. Porque se não houver isso, continuará sendo a ferramenta que o ermitão do RPG passa de sala em sala, de mesa em mesa, falando, eu tenho RPG, olha como é legal, e você não consegue fazer. Essa é a maioria da realidade. Então, essa é a importância da gente debater sobre isso, né? Deixa eu puxar a gente aqui para a nossa última questão. Ou você precisa falar mais algo desse tema? Cara, a pancada, ela foi forte e segura. Eu só tenho uma coisinha simples para dizer sobre esse ponto. Me amedronta muito que a gente não supere a discussão só pela discussão. Me amedronta muito que a gente não perceba que existem projetos políticos e sociais engendrados há muito tempo neste nosso país que devem ser percebidos. E quando a gente não supera essa discussão, que, ao meu ver, ela é repetitiva, enquanto a gente não reconhecer que há uma problemática e é necessário trabalhar em cima dela e reconhecer o problema, a gente enxuga gelo. Então, eu adorei ouvir essa sua última colocação, porque, apesar de ser um soco no estômago, ela é a profunda verdade que precisa ser dita. E aqui os nossos companheiros espectadores e companheiras também, que percebam. Aqui nós pesquisamos, estudamos sobre a área, mas a nossa preocupação transcende em apenas apresentar um produto. Ele tem que ter uma serventia social, política e educacional. Porque, senão, ele não cumpre o que é o seu papel primeiro de cumprir, que é a sociabilidade, que é a horizontalidade das relações e que é o espraiamento da alfabetização. Eu tenho medo
de um país analfabeto em letras e digital? Por favor, professor Arthur, pode prosseguir. É isso. E esse medo que você tem é compartilhado por diversas pessoas, porque seja da área X ou da área Y, vai sofrer severamente pela falta de alfabetização e letramento das pessoas, né? Isso também com o apagamento de diversas questões culturais que as pessoas perdem o acesso, né? Mas puxando a nossa conversa, entre aspas, para o fim, porque a conversa nunca termina. Pois não. Né? A conversa é interminável e a internet está aí para aproximar as pessoas, né? Nós temos nosso quarto pensamento aí, que seria o seguinte: o que implica em pensar na construção de sentido no RPG, né? Porque eu puxando já o bonde nessa pergunta, né? Eu falo assim, existem situações dentro do RPG que são ótimas para entender a potência da construção de sentido dentro do RPG. Peguemos o jogo, como eu já citei, Mago à Ascensão. O Mago à Ascensão, ele é um jogo diferente dos outros jogos do universo do Storyteller. Ele trabalha com a questão da verdade e da verdade pessoal, que através da força de vontade das pessoas transforma a realidade. E isso é muito doido, porque para transformar a realidade através da sua vontade, você tem que pertencer a uma espécie de paradigma muito específico. E esse paradigma eu costumo utilizar como uma forma sinônima da construção de sentido. Por quê? Porque para executar magias no Mago Ascensão, você precisa ter o arete, né? Você precisa ter a compreensão da realidade, e o arete, você bem sabe, né, que assim como muitas coisas do Storyteller, ele é organizado, né, de 1 a 10. Então, quando você tem arete 1, você só consegue aprender esferas do nível 1 e só consegue construir sentido ao redor dessas coisas mínimas no tocante às esferas. Quanto mais, e você só pode aumentar a esfera se aumentar a arete. Ou seja, você só consegue exercer a sua força de vontade sobre a realidade de maneira mais contundente se você compreender a realidade de uma maneira mais contundente. E isso é muito legal. Por quê? Porque são várias esferas, várias tradições e subtradições dentro das tradições, ou seja, é um jogo que mostra para nós, de maneira fiel, várias formas de construir sentido dentro e fora de um paradigma tecnocrático, né? Porque, para quem joga Mago sabe, a tecnocracia é como se fosse uma magia permitida por um paradigma que é estabelecido politicamente, né? Então, quando a gente pensa nisso, e a gente vai lá no começo da conversa até aqui, falando de construção de sentido, tem gente que está pensando, putz, então mago é isso daí, pessoas construindo sentido sobre coisas? De fato é. Se você pega um hermético, se você pega uma caixa, se você pega um eutanatos, se você pega um corista, qualquer tradição, e pensa na esfera de forças, são várias formas de construir sentido sobre a mesma esfera da existência daquelas forças universais. Então, a pessoa hermética poderia evocar fogo usando enoquiano e símbolos, né, e selos, assim como através do do, o Akasha pode ter um kata para evocar o fogo, e assim como cada tradição pode executar e visualizar a mesma situação de perspectivas diferentes dentro do grande paradigma mágico, que é a partir do momento em que a mágica com K existe, você pode, através da crença no seu paradigma, dobrar a realidade. Claro que você vai ter, né, sofrências de paradoxo. Quem nunca teve uma sofrência de paradoxo que atira a primeira pedra, mas
Essa é a realidade do jogo de mago. E é um dos jogos, né? Assim como o pessoal fala, né? As metáforas estão jogadas por aí, né? Lá no X-Men, metáfora sobre diversidade, tal lugar, tal lugar. Nesse jogo, para mim, reside essa grande metáfora de diversas formas de construir sentido ao redor do mundo. E remonta àquela história de que a medicina hoje pesquisa o quê? A medicina, o conhecimento indígena, o conhecimento do quê? Dos antigos, dos lugares, que passaram a vida toda num ecossistema que a ciência domina 2% e 98% eles não têm condição, porque eles não têm dados, mas os povos nativos têm esses dados. E direto você vê livros surgindo de técnicas e medicinas indígenas incorporadas na medicina tradicional. Então, são formas diversas de construir sentido dentro de uma sociedade, e aquela maneira complexa que a gente citou no começo se torna presente agora, né? Diversas pessoas convivendo em sociedade, construindo sentido de uma maneira diferente, porém, numa congruência, né? Isso é bem interessante. E aí, professor, o que você tem a dizer? Caramba, eu estou inebriado aqui com o nosso bate-papo, porque ele realmente traz a discussão que a gente vem fazendo ao longo dos dias, né? De certa maneira, esse nosso bate-papo hoje aqui com o pessoal do Dia Nacional do RPG, ele coroa, né? Ele celebra, ele vai dar uma culminância nas nossas discussões. Obviamente que isso não vai parar por aqui. Essas fricções que o professor Arthur acaba de fazer também poderão ser percebidas em outros lugares, em outros tempos, e a gente se compromete numa próxima oportunidade também, para além do nosso Dia Nacional do RPG, falarmos isso numa outra oportunidade, que será também na RPG Com. Acompanhe as nossas falas aqui, acompanhe as nossas falas lá e em outros canais também. Mas não poderia deixar de citar, nesses minutinhos finais que me restam, que, como o professor Arthur muito bem colocou, que construção de sentido é essa? O que deixaremos? O que queremos que se passe na nossa cabeça que represente o nosso tempo histórico? Se assim é, repensemos em não jogar um jogo de uma forma normalizada e sem reflexão. Que pensemos que a sociedade atual ela é cheia de fragmentação e de possíveis surtos psicológicos retroalimentados pela lógica de consumo que vivemos, sem reflexão e sem pensamento da coletividade. Repensemos o quanto a pessoa hoje, que se vê de uma certa maneira confusa psicologicamente, com a sua psique afetada, ela poderá trilhar um caminho melhor se isso for, inclusive, trabalhado dentro desse nosso produto RPGístico. Que sociedade o RPGista quer deixar de exemplo? Aquela sociedade belicosa? Aquela sociedade onde o guerreiro e o seu grupo vai para um lugar e extermina toda a população local sem dar nenhuma condição de sobrevivência? Que sociedade é essa que o RPGista em si não dialoga com o outro RPGista? E que por mais que alguns digam que não há competitividade dentro do RPGista, eis a questão. Há um engano, porque a competitividade não vem apenas expressa no hábito de competir um com o outro, mas muitas vezes no hábito de interpretar melhor do que o outro, ou de saber melhor do que o outro. E aí a figura do consumidor jogador deve se policiar, porque ele é o grande, necessário introdutor de novos jogadores. Arthur, o nosso tempo está acabando. São muitas reflexões. Os colegas que estão aqui como espectadores poderão ver novamente a nossa fala num outro evento. Eu aproveito esses minutinhos finais já para agradecer também ao trabalho que tem sido feito na figura do grande colega professor Rafael Vasquez, né, que propõe essa discussão de um menor belicismo dentro do nosso setor. Agradeço também e incorporo o pensamento freiriano, a fala do professor Luciano Bastos também, que tem essa proposta. E claro, né, já fica aqui o convite de pronto e de pé para o professor Wagner Schmidt, que trocou uma ideia comigo e certamente também trabalharemos juntos em alguma relação de RPG, educação, consumo e psicologia. Professor Arthur, só tenho a agradecer
por esse nosso momento aqui, que, na minha opinião, ele abre muita porta para discussão. Obrigado, professor Arthur. E a gente está sempre junto aí nessas falas, né? E isso abre espaço também para convidar demais colegas que quiserem entrar nessa onda de conversar, quer criar um grupo e conversar sobre algum tema, quer escrever alguma coisa junto, fala conosco, que estamos aí sempre produzindo alguma coisa, né? A gente tem até um projeto de um livro aí, que a minha ideia é tanto fazer uma experiência, né, a nível científico, quanto convidar outros colegas para fornecer pano para manga para discussões gerais, né? E o nosso objetivo é sempre esse, de estar avançando aí nas nossas discussões e vivências, já que, né, como o professor Raoni gosta de dizer, as realidades colidem. Beleza? Então, só tenho a agradecer, né? E citar, se você quer conhecer coisas novas, como construir sentidos novos através, por exemplo, do sistema D20, entra lá no Instagram do pessoal do Grimório Tropical, que é um pessoal aqui de Palmas, que está produzindo diversos personagens na perspectiva D20, só que dentro da questão do folclore e misticismo brasileiro. Então, é muito legal e eu espero que vocês gostem. Espero vocês na próxima edição. Valeu, galera! Abraço.